muita fazer alegria, solo como Rick deixou a Martin no Revista Metrópole. Oeste e agora você é a nova contratação do portal Metrópolis. Queria que você falasse um pouco sobre o seu sentimento, como foi essa mudança, quais são suas expectativas aí. O sentimento é de apreensão, né? Não posso dizer que é uma alegria, porque é uma alegria completa. É uma alegria porque eu estou indo para um portal de jornalismo que, muito embora, aliás, as pessoas que mais fazem comentários nas redes sociais são as pessoas que têm mais fígado do que cérebro. São raras as pessoas que escrevem com o coração, mas elas existem e é por elas que eu não desisto. É por conta das pessoas com fígado também que eu não desisto, porque na qualidade de professor, na qualidade de comunicador, eu tenho que a minha missão ela é retirar pessoas que estão das trevas, como na oração de São Francisco, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve esperança, onde houver ódio que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Então, eu acho que a oração de São Francisco ela resume bem, ela resume muito bem qual deve ser a missão de um professor e de um jornalista, de um comunicador, de quem influencia milhões de pessoas todo santo dia. Eu estou feliz e falava das pessoas que ficam revoltadas, mas você vai para o Metrópolis, é um portal de esquerda. E essa é uma das coisas que eu procuro esclarecer sempre. O Metrópolis é um portal de jornalismo, pode ter jornalistas com ideologia à gauche, à esquerda, pode ter comentaristas e personalidades de esquerda, e é justamente por falta de uma figura de direita que eu fui convidado, né, a trabalhar no portal Metrópolis, que é um portal de notícia. Rara, por mais que não se possa dizer que, tal como a Revista Oeste, se trata de um portal independente, mesmo sendo um portal de notícias maior, né, no espaço multimídia, que a Rede Globo de televisão, a Comscore, em janeiro, já apontou o portal Metrópolis como o veículo de informação mais acessado do Brasil. Até então era a Rede Globo disparado. O Metrópolis chegou a 7,8 milhões de indivíduos que só eles, sem repetir, frequentam o site no mês. Isso começou em janeiro e a coisa está crescendo desde então. Então, desde janeiro, são quase 10 milhões de pessoas que se informam através do Metrópolis, né? Não vale entrada repetida, é uma contada individual. E se a gente for contar o número de interações no portal Metrópolis, esse número de 80 de interações, desculpa, não são 8 milhões, são 80 milhões de acessos individuais, desculpe, 80 milhões. Nós estamos falando de quase metade da população brasileira adulta, quase metade, se não a metade da população brasileira que se informa, porque eu troquei o zero. As interações com as matérias do Metrópolis chegam a 8 bilhões. 1000 vezes mais. 1000 vezes? Não. 80 milhões são 100 vezes mais do que o número de indivíduos que se informam pelo Metrópolis. Então, desde janeiro, o Metrópolis é o portal de notícias mais influente e com mais interatividade no Brasil, com 80 milhões de indivíduos que se informam através dele e 8 bilhões de interações. E vale lembrar que tanto é um portal de notícias que foi o portal Metrópolis que deflagrou o escândalo do INSS. Se não fosse a disposição do portal Metrópolis em encarar uma briga, que não é pouca, em ter uma equipe jurídica que de fato faça diferença, porque os processos são muitos, eu falo de centenas de processos por ano.
ele revelou para o Brasil o escândalo do INSS. O brasileiro jamais saberia do caso do INSS, desse escândalo, desse assalto aos nossos idosos e pensionistas, se não fosse o portal Metrópolis, da mesma maneira que é o portal Metrópolis que, nas últimas semanas, retomou a Vaza-Toga, que foi começada pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo foi drasticamente ameaçada, foi colocada numa investigação criminosa do criminoso ministro Alexandre de Moraes, e nunca mais se falou em Vaza-Toga até o jornalista Paulo Capelli, do portal Metrópolis, voltar a informar a população brasileira com aquelas informações que saíam dos gabinetes do ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, e também enquanto ministro do STF. Então, é um portal de jornalismo que ocupa hoje o lugar que a Veja ocupou na imprensa brasileira há décadas atrás, em especial quando ela era dirigida, né, pela lenda do jornalismo que nos deixou há 2 semanas, o José Roberto Guzzo. E a minha ficha demorou para cair sobre a morte do Guzzo. O Guzzo se foi no dia 2, no dia 1º ou no dia 2 de agosto, e foi só na quarta-feira que eu me toquei que o Guzzo tinha morrido, e lendo a edição especial da Revista Oeste, né, em homenagem a ele, inclusive, o texto que fecha a edição especial da Revista Oeste, do dia 5 ou 6, acho que dia 5 de agosto, é o meu, e eu desabei a chorar, né, depois de ler todos os artigos sobre o Guzzo, porque o Guzzo realmente, ele, do meu tempo, pelo menos da minha geração, ele é, sem sombra de dúvida, foi, sem sombra de dúvida, e continuar sendo, porque apesar de ele não estar naquele nojo que virou a Academia Brasileira de Letras, onde nós temos até iletrados, onde nós temos Pessoas nomes que circulando por lá, como o sinistro Alexandre de Moraes, que, na sua tese de titularidade, que caso tenha ele escrito, tem centenas de erros de português e gramaticais, centenas, isso é inadmissível. Então, é um iletrado, é um sujeito patético e medíocre no que se trata da língua portuguesa, sem sombra de dúvida. E o J.R. Guzzo, que foi o grande domador das palavras, né, na expressão, nesse epíteto criado pelo Augusto Nunes, apesar de ele não estar nessa Academia Brasileira de Letras tão sequestrada, apequenada e destruída quanto foi o STF, ele continuará sendo um imortal. Foi, da nossa geração, o maior jornalista, o melhor texto jornalístico que já se viu. E, bom, tudo isso eu ainda não respondi à pergunta. Para dizer que, apesar de estar feliz de ir para esse portal de notícias que tem feito toda a diferença na vida do brasileiro, porque se o escândalo do INSS não tivesse sido descoberto, isso estaria acontecendo até hoje. Milhares de pessoas que deveriam estar vivendo uma vida mais tranquila e já não vivem, porque aposentadoria e pensão no Brasil são uma vergonha, exceto, é claro, para pessoas que estão no establishment, no poder. Fazer parte desse portal que hoje é o maior do Brasil e que compra a briga, inclusive juridicamente, é uma alegria. Só não é uma alegria maior porque eu deixo a Revista Oeste, que, como eu disse no editorial da minha saída do Faroeste Brasileira, nome de programa que foi dado pelo Augusto Nunes, ele cunhou essa expressão em 2016, né? Ele falava que o Brasil estava virando a terra onde o bandido quer prender o xerife, e agora, né, 9 anos depois, já é a terra onde o bandido prende o xerife de fato. Deixei o Faroeste, fiz aquele editorial, fui muito sincero, a Revista Oeste foi o lugar mais fantástico que eu já trabalhei nos meus 41 anos de vida. Eu tenho a honra de poder dizer que eu tive o melhor chefe, os dois melhores chefes do mundo, o Jairo Leal e o José Roberto Guzzo. E, é claro, trabalhar ao lado do Augusto Nunes é uma honra que não se pode descrever. E, além disso, é um ambiente muito livre, de muita liberdade, de muito respeito, em que eu jamais fui repreendido por qualquer opinião, porque,
por mais virulenta, por mais que maior, eu ia dizer mais maior pensando no Fernando Pessoa, por maior que fosse o tom de voz, ou às vezes a cena que eu fizesse, como subir na mesa, eu sempre procuro embasar com palavras mais simples o conhecimento jurídico para uma população que não o tem. Então, eu nunca recebi uma reprimenda, falei, olha, não vamos falar isso, cuidado com aquilo, não. Você está certo, você tem embasamento, você vai e faz. Então, sair de um ambiente tão maravilhoso quanto a Revista Oeste foi algo que me causou angústia, muita angústia. E outro fator também que me levou a deixar a Oeste nesse momento e aceitar a proposta do Metrópolis, onde pretendo ser muito feliz também, e é uma casa que me orgulha porque é uma das faces da coragem, e é claro, é um portal já do seu tamanho, que tem condições financeiras de suportar os escândalos, de suportar as denúncias que faz. É a questão de a Revista Oeste estar entrando na TV digital. E quando você entra para a TV paga, muito embora a TV a cabo não seja, não se exija dela a concessão que se exige de rádios e da TV aberta, você fica numa vitrine da mesma regulação estatal do dever das televisões. E a minha presença neste momento na Revista Oeste, como uma das pessoas mais processadas em razão daquilo que expõe, atrapalharia a operação, porque o jurídico dos meus processos é muito alto. E o jurídico dos meus processos inviabilizaria, além de trazer esse fator de risco, né, de ameaças, de fuga de patrocinadores, esse jurídico é tão alto que acabaria atrapalhando o custo da operação de uma TV a cabo. Então, eu saí de lá tendo feito os meus melhores amigos, que continuam sendo meus melhores amigos, continuo colaborando com a Revista Oeste, continuo escrevendo artigos quando possível, continuo definindo as pautas do Faroeste Brasileira, só que agora eu passo a trabalhar também à tarde em outros projetos, como meus projetos editoriais, meus cursos online, dou aula na FAP, na graduação do curso de Direito, estou terminando minha livre docência lá na USP, né, no campo do Direito Civil, e fora isso tem as palestras que eu tenho dado à tarde, ou seja, eu preciso trabalhar mais para pagar o meu jurídico. E no Portal Metrópolis eu começo no canal do Metrópolis, mas logo depois do Sem Filtro, porque eu disse que eu não vou concorrer jamais, né? Seria um concorrente desse programa que é tão importante para o Brasil. Então, a partir da segunda-feira, 25 de agosto, no canal do Metrópolis no YouTube, nós começaremos o magnífico Tribunal do Pavio Curto. E esse programa entrará no ar ao vivo às 19h30 e vai até às 20 horas. E esse programa, ele é uma ideia tão boa, Rodolfo, que, como todas as ideias muito boas, ele tem duas chances de desenvolvimento. Ou ele vai ser um fracasso tão vergonhoso que eu nunca mais vou conseguir fazer nada, de tamanha vergonha que eu vou sentir, ou vai ser um sucesso escandaloso. E, em sendo um sucesso escandaloso, esse projeto, que é um projeto que, de fato, não poderia ir para a Revista Oeste, que está entrando na TV a cabo, ele, é claro, ele é uma fonte, ele é uma liability imensa, né? É um projeto, é um programa que, é claro, vai gerar muito choro e ranger de dentes no linguajar bíblico e no linguajar jurídico, processos e intimidações, porque eu vou levar o comentário da notícia político-jurídica nacional ao grau do extremo escracho, ao grau do extremo deboche, ao grau da ironia
mais Ronald Golidiana possível e imaginável. O magnífico Tribunal do Pavio Curto, o Tribunal do Pavio Curto, você sabe que vai começar segunda, mas eu ainda estou em dúvida quanto ao nome. Ele vai ser gravado no melhor estúdio da América Latina e ele é composto da seguinte maneira. Ele é uma corte de Tribunal Supremo. É uma corte de Tribunal Supremo. Aliás, o layout, né, do cenário é inspirado na Corte de Cassação italiana, mas com acréscimos. E ao invés de imagem de cidades à noite de talk shows, nós temos nas janelas Roma pegando fogo na época de Nero. E esse Tribunal Supremo da Notícia, né, esse Supremo Tribunal da Notícia que a gente vai fazer, ele tem 5 ministros. Tem o ministro-presidente e tem mais 4 ministros que vão debater a notícia que vai ser lida em forma de denúncia. Por exemplo, Alexandre de Moraes, ele manda fazer busca e apreensão nas coisas do Silas Malafaia. Essa notícia ela é lida como nos autos de um processo, o histórico é trazido para que a pessoa se informe de todo o histórico da notícia, mas o foco é essa. E vai se debater aí quem é o vilão da história. Se é Alexandre de Moraes ou se é o Silas Malafaia. Eu serei o presidente do plenário desse Supremo Tribunal de Notícia e vou paramentado como um juiz inglês. E o juiz inglês, para quem não sabe, usa toga e aquela peruca de cachinhos brancos. Então, eu serei o presidente e, ao meu lado, terei a minha meirinha gostosuda, que é quem vai ler os autos da denúncia, e os meus 4 ministros, e esses são espetaculares. 2 já trabalhei com eles, um é o Dr. Cláudio Caivano, um grande advogado, um grande patriota e um grande comunicador jurídico também. O segundo ministro, que eu já chamo de chão de algum lado, é o Rodolfo Maris, que começou na TV comigo, no Linha de Frente, lá na Jovem Pan, né? Aquele sujeito careca, parece um armário de tão grande e musculoso que é o nosso ministro Xandão Bolado. E, é claro, a Ele foi, presença ele, feminina ele foi segurança do do Ronaldo Ronaldo Fenômeno. Fenômeno, sim, foi. E, por fim, eu acho que a grande ousadia, que a ideia já é ousada, mas ela não seria completa se não fosse a terceira ministra. A terceira ministra vai ser a ministra Marcela Chave de Fenda. Marcela Chave de Fenda é um personagem eu não vou dizer transexual, porque ela não gosta de falar transexual. Ela se refere a si mesma como travesti. Quem será a ministra Marcela Chave de Fenda, que é um personagem dela mesmo, já há quase 20 anos ela tem essa personagem. É a travesti Michelle Summer, que eu conheci quando tinha 17 anos de idade. Ela fazia apresentação na Blue Space. Todo domingo tinha um show das drags e travestis na Blue Space. Eu estou falando aí do começo dos anos 2000. E na época de eleição, ela tinha uma personagem que era sempre candidata, que era a Marcela Chave de Fenda, que era uma travesti perigosa e que não levava desaforo para casa. Então, a Marcela Chave de Fenda é a nossa ilustre presença feminina ali no tribunal. E o grande lance que também, além de ser ousado, de trazer humor, o escracho, o deboche para isso, é que a Michelle Summer, que é a travesti que vive, a Marcela Chave de Fenda, que eu conheci aos 17, um dos maiores sucessos de shows em boates LGBT do país inteiro, ela foi cancelada e perdeu todos os shows em 2022. Porque perguntaram em quem ela votaria para presidente, ela disse que votaria no Bolsonaro. E ela passou sérias dificuldades a partir disso. Ela é uma ótima costureira, fazia roupas para Alcione, inclusive, que é uma ótima costureira.
E Alcione também nunca mais comprou roupas da Michelle Summer. E para mim é uma alegria, né, ter contato com essa artista que eu sou fã há 20 anos e que passa por um momento difícil porque a militância é implacável e é suja, e agora ela é contratada do meu programa e será a minha ministra Marcela Chave de Fenda. E, por último, o quarto ministro, que será sempre um ministro convidado para dar, né, sempre uma renovação de rostos ali nesse tribunal. Então, a notícia é lida como denúncia, ela é debatida com os quatro ministros, e esses quatro ministros, eles têm toda a liberdade de discordar, de fazer piada entre si, de fazer piada para a notícia, e, é claro, tudo que eles não entendem do fundo jurídico, eles levam ao presidente e eu explico, né, essa questão jurídica. Eu acho que é uma forma de educar com o povo, de fato, ali, fazendo a composição dos ministros. Porque os ministros, eles vão ter que mostrar aquilo que eles não entendem. E se eles falam o que eles não entendem no jurídico, eu vou corrigi-los. E até que eles entendam, é o mesmo que o povo estar acompanhando em casa. Então, isso é uma coisa muito, muito bacana. E, por fim, né, ao final do programa, nós vamos abrir uma votação, porque é o povo que decide esse tribunal. Quem é o culpado e quem é o inocente dessa notícia, que vai ser lida em forma de denúncia. Então, vai ser aberta a votação e, no final do programa, a gente vai saber quem é o culpado em relação à Muito audiência. interessante. Tem uma audiência também expressiva da esquerda no portal Metrópolis, e, portanto, eu acredito que essas enquetes, essa votação, elas vão ser muito mais interessantes, porque quando você tem um público que é 99% da direita, você sempre sabe o resultado. Agora, quando você tem um público misto, né, torna a coisa mais interessante. A Então, o sua, resumo da estrutura é esse: começa segunda-feira, ao vivo, das 19h30 às 21 horas, no canal do Metrópolis no YouTube. além das razões que você elencou aí para ter optado pelo portal Metrópolis, né? E além também dos benefícios profissionais Optado, é claro, que você receberá, ah, eu fui comprado como a um sua escolha jogador foi a comprado. sua escolha foi motivada pelo desejo de furar bolha também, de falar com um público mais amplo? Também, é claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E você Porque conseguirá, de fato, falar com mais gente, pregar exato. para convertido é bonito para convertido. E a gente tem um risco danado de criar intolerância quando nós não saímos da bolha. É E você acha que importantíssimo para a e você acha democracia. que é possível converter Não digo outras pessoas? converter, mas não tô, porque é No claro que a sentido, eu política tô, no Brasil hoje ela tem me- o quê de religião, né? Ela tem o quê entendi. do fanatismo futebolístico, sem dúvida. Eu não quero converter ninguém. A minha missão como professor e comunicador é, no mínimo,